Fala pessoal, vamos ver como fazer uma proposta comercial com cara de site usando o Vibe Coding para você enviar para os seus clientes? Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é abrir o Manus e subir a documentação do projeto que você precisa desenvolver. Pode ser um aplicativo, pode ser uma prestação de serviço. No nosso caso aqui na Software House, é o escopo enviado por um cliente para desenvolver o aplicativo que ele deseja. E aí eu usei uma skill aqui do Manus, que na verdade foi desenvolvida por mim, já tem os meus padrões de envio de proposta. Inclusive eu adicionei a capacidade dele copiar e criar alguns sites. O copiar o site eu vou mostrar daqui a pouco, que vai ficar parecido com esse que apareceu na tela. Mas primeira coisa, ele vai se concentrar em fazer o documento da proposta. Porque mesmo que no final o site que você quer fazer não vai ficar bom, mesmo que não fique bom, que eu acho hoje em dia muito difícil de acontecer, você tem a proposta pronta para enviar, por exemplo, em doc, em PDF, ou você pode ainda colocar no Notion, mandar um link. Eu sempre uso dessa forma. Mas o objetivo aqui é depois da proposta, depois que ele fizer a proposta, fazer a proposta ser apresentada em um site com esse estilo, com esse design. Isso é um template, não é uma empresa real, um template disponível. E aí eu uso uma extensão no Chrome, que depois eu vou deixar o link aqui no vídeo, que pega o CSS que tem ali no site. CSS, caso você não saiba, é o código que toda plataforma tem, site, aplicativo, para trazer o design, que é o que dá o espaçamento entre as fontes, as cores de fundo, as nuances, enfim. É a parte realmente de design dos sites. Ok, então eu baixei lá o CSS daquele site através daquela extensão. E voltando aqui para a configuração da proposta, nessa skill que eu criei do Manus, se você quiser, vai ter aqui o link também para você baixar. Ele vai me fazer algumas perguntas para que eu possa calibrar ele, digamos assim, para que ele entenda se o projeto é de alta complexidade, se é de baixa complexidade, quais são as ferramentas que serão usadas. E aí eu fui respondendo ele para que ao final ele já me dê uma proposta, não somente dividida no tempo, em quanto tempo nós vamos entregar esse aplicativo, mas também o valor estimado que ele calcula que vai ser necessário. Ele pergunta também questão de equipe, qual que é o tipo de cliente final, se é empresa, startup, enfim, como você pode ver aí. Então eu configurei isso porque como é muito recorrente, né, essa minha tarefa de criar propostas para os projetos que chegam aqui na nossa agência de software, então eu fiz isso para melhorar o meu processo e assim conseguir fazer uma boa entrega ali da proposta para o cliente. E sabendo que uma boa proposta, bem pensada, bem fundamentada, é um grande ajudador também ali no fechamento. Claro que não resolve tudo, tem aí sua experiência, a forma como você mostra o que você sabe, mas a proposta ela também diz muito sobre o prestador de serviço, né? Respondi as perguntas que ele me fez, e enquanto ele está ali gerando o restante da proposta, eu fico aqui dando uma olhada no restante ali do site modelo, do site exemplo que eu quero copiar o estilo, né? Aí ele vai pensar um pouquinho mais. Daqui a pouco eu vou pular para a parte onde ele já entrega a proposta. E assim a gente vai ver exatamente como ele fez, beleza? Ele concluiu aqui a proposta e eu vou abrir aqui para vocês verem. E o texto organizado da proposta está exatamente no padrão que eu gosto de enviar para os nossos clientes aqui. E é muito comum eu ou pegar esse texto e colar numa página que tem do nosso site por enquanto ainda está em WordPress, eu já tenho uma página no nosso site meio que template, para eu apenas trocar o nome do cliente, o nome do projeto e o conteúdo, mas pode ser que eu também envie em PDF, às vezes é necessário, o cliente até prefere, mas nesse caso eu estou enviando com sites, né? Então ele criou o texto, ali eu já tenho a primeira versão da proposta, que é o que eu preciso. Agora, eu vou pedir para ele criar um site, e ele já sabe que é um site para o conteúdo da proposta. Mesmo assim, eu vou especificar para ele, e ali eu subi o arquivo que tem o CSS do site modelo, do site que eu quero
usar o mesmo design. E aí ele vai ali mostrar que vai fazer a proposta em formato de site com o design que eu enviei, mas mesmo assim eu quis especificar que é um site para proposta. E aí ele vai passar um tempo pensando, analisando o CSS que eu coloquei ali anexo, que tem ali todas as informações sobre o design. E depois que ele concluir todo esse raciocínio, ele vai demorar um pouquinho. Aqui eu estou usando o Manus 1.6 Max, ele consome mais créditos, até os créditos acabaram durante aqui o processo da gravação do vídeo, mas vale a pena pela pela qualidade de entrega, beleza? Eu vou pular para a parte onde ele faz isso e a gente vai ver como que ficou. Antes de pular para a parte onde ele faz o site propriamente dito, eu não precisei instruir o Manus e ele chamou o Nano Banana Pro e começou a criar como é que fala? As imagens que vão no site. E vocês vão ver que foram imagens que fazem muito sentido com o projeto como um todo. E demora um pouquinho em criar, até porque o Nano Banana ele é muito bom para isso e ele já está criando 3 de uma vez. Então vai ser bem legal vocês verem como que ele vai fazer isso e como tem contexto as imagens que ele fez. Faz muito sentido para o projeto. Vamos ver como é que ficou. Olha só, ele compôs 3 imagens, e essas 3 imagens, como eu falei, tem muito a ver com o projeto, porém, ele está fazendo imagens mais escuras e vocês vão entender por que eu disse isso. Agora sim, vamos pular para a parte onde o site fica pronto. Como vocês podem ver, ele criou o site com as informações da proposta, porém, ele criou em tema escuro e, como vocês devem lembrar, o site referência que eu usei é um site no tema branco. Eu até particularmente gosto de tema escuro, tanto para aplicativo como no meu uso no dia a dia, mas esse especificamente eu queria muito que fosse em tema claro. Mas ok. E aqui vocês estão vendo uma função muito legal do Manus, que nesse caso aqui ele mesmo entrou no link do site para verificar se está tudo certo, ou seja, ele consegue enxergar o que ele fez para ver se está de acordo com o que foi solicitado. O Manus também é capaz de entrar num site que você dê permissão para ele, desde que você tenha também a extensão certa instalada no seu Chrome. Eu já fiz testes, por exemplo, onde ele entra no meu WhatsApp, manda uma mensagem para a pessoa que eu pedi e ele escreve no WhatsApp Web e foi bem legal. Claro que a gente tem que usar isso com bastante cuidado, mas ele realmente fez o que eu pedi. Bom, voltando aqui para a proposta que a gente está fazendo, ele continua pensando. Eu vi que ele eu percebi que no Manus 1.6 ele acaba se debruçando muito tempo sobre coisas pequenas e não é bem isso que eu quero. E aqui no caso foi um exemplo. Eu queria um tema claro, ele veio um tema escuro. Mas ok, o que eu fiz? Eu tirei um print do site, mandei para ele e expliquei que eu queria um tema claro, né? Não um tema escuro. E aí sim ele veio e compôs o tema claro do jeito que eu queria. Vou mostrar aqui para vocês, mas antes tem essa visualização. Enquanto o Humano está desenvolvendo, você consegue ver a pré-visualização do que está sendo feito e ali você já também consegue ter um feedback mais rápido, né, do que ele está produzindo. E como eu falei, ele fica pensando sobre detalhes e verificando, tá aí onde consumiu também bastante crédito, aí essa brincadeira. Mas vamos lá, eu vou colocar na parte que ele aí sim faz o tema branco e finalmente fica do jeito que eu quero. Mas de qualquer forma, é muito rápido, uma qualidade muito grande hoje em dia para poder fazer site. Claro que aqui eu estou usando para proposta, né? Estou gastando para enviar uma proposta, mas poderia ser o site do seu negócio, da sua empresa, da sua prestação de serviço. E realmente hoje em dia vale muito a pena. E eu estou gostando muito do Manus, porque o Manus eu posso usar ele para vibe coding, mas posso usar ele para outras tarefas também. Ele tem as skills. O Lovable, por exemplo, não tem isso.
Bom, mandei para ele o print só para ele verificar que eu quero realmente o tema branco, o tema claro, e especifiquei que o tema era claro. Aí sim ele vai lá e vai mudar. Vamos acompanhar. Interessante que ele começa a reescrever algumas coisas no código, e se você tem um pouquinho mais de experiência com código, vai ver que aqui ele está cuidando especificamente da parte do design, tanto que ele está no index.css, e se você entende um pouquinho de CSS, ele colocou ali em formato de variáveis. E me faz entender que o custom variante que ele colocou aqui, dark, me permite depois até fazer um toggle, né? Ou seja, um botão no site, se eu quero ele tema claro ou tema escuro. Não foi o que eu pedi aqui, mas eu acho que fica uma ideia legal para a gente acrescentar aí no aplicativo que a gente está fazendo, ou mesmo no site. Vai ser interessante aplicar essa funcionalidade, né, de poder escolher se você quer tema claro ou tema escuro. Vamos lá acompanhar mais um pouquinho do processo dele de codar, né? E aí a gente vai ver o site saindo em tema claro. Aí foi nesse momento que os créditos acabaram, e aí eu acrescentei mais créditos, e aí ele começou a fazer as imagens que são propícias para o tema claro. E eu achei que ficou muito bom o resultado. Vocês vão ver aqui comigo, como eu falei, demora ele fazer as imagens, mas vale a pena para que aquilo que você está apresentando tenha mais detalhes, né? E ficou muito bom. Tanto o gradiente colorido, como a foto das pessoas na obra, o possível dashboard. Ou seja, estamos num nível hoje em dia absurdo. Não tem desculpa quando a gente precisa desenvolver algo, seja um negócio, um SaaS, ou mesmo um site para nossa empresa, prestação de serviço, startup, enfim. Bom, para não deixar o vídeo muito grande, eu vou pular para quando ele coloca o tema claro e vocês vão ver como é que ficou. Finalmente, ele fez o tema claro do jeito que eu queria. Eu já percebi em alguns momentos que eu estou fazendo o vibing com ele. Ele cria um documento dentro da pasta dos arquivos do site, aplicativo, enfim, com a lista de tarefas que ele vai executar. Eu achei bem interessante isso, que é uma forma da IA não perder o seu próprio contexto. E, voilà, ele faz a proposta no tema claro como eu gostaria. E é interessante que Humanos, Lovable tem isso também. Tem ali a parte de edição, onde você consegue fazer um ajuste fino de algumas coisas que você quer mudar, mas que não necessariamente precisa ser via prompt. Mas você consegue fazer isso também. Enfim, tá funcionando do jeito que eu gostaria, tá com as animações muito sutis, tá com as imagens, e aí finalmente eu tenho o site do jeito que eu quero para apresentar a proposta. Eu falo finalmente, porque quando a gente mexe com IA, a gente acha que tudo seria muito instantâneo, mas mesmo assim foram minutos para fazer um site que demoraria horas para fazer da forma convencional. Espero que você tenha gostado. Pega essa dica para você conseguir pegar outros designs aí de inspiração na internet, fazer o seu próprio site. E eu estou começando a dividir o conhecimento que eu tenho de 10 anos de digital, 6 anos programando, com no-code, agora vibe coding, também a parte de automações, eu comecei lá no Novo Mercado, e esse canal é para dividir um pouquinho dessa experiência com vocês, tem muito para melhorar, sou novo nessa questão de YouTube, mas eu espero que vocês gostem. Se o conteúdo valeu a pena, curte, se inscreve no canal e envia para aquele amigo que precisa fazer um site bonito em pouco tempo, tá bom? Um forte abraço para vocês.